entrevista espetacular com a Cláudia. A Cláudia já está aqui conosco. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, chamem o pessoal, compartilhem o link e entrem na página do Facebook do Robson ou no Robson Quirino Comunicador. Ou vocês também podem dar uma passadinha ali, que a Cláudia também está aqui com o coach Cláudia Cobel. Isso. Ou o Instituto Integrativo do Ser. Exatamente. Tem poucas pessoas ainda. Bem-vindo, pessoal. Eu não vou poder dar muita atenção para as minhas redes sociais, porque eu vou estar gravando para uma câmera. Então, se fizerem pergunta, eu não vou poder estar respondendo. Nossa, lembrou minha infância. Fiz uma viagem no tempo. Robson, você pode me enviar o link aí no WhatsApp para eu compartilhar na minha lista de transmissão? Você está no meu grupo lá, Robson Quirino? Você tá? Isso. Vou colocar lá agora. Pessoal, nem sei se o pessoal quem puder compartilhar, clica nesse aviãozinho e convida os amigos. Vale muito a pena, o tema é muito interessante. Vai agregar para você valor. Já mandei no grupo. o Robson Quirino. Não. Eu estou ao vivo Não aqui tô, na não. rádio RNC, né? RNC. RNC. Acompanhado do Robson Quirino, da Larissa O telefone que eu Cruz. tenho você está transmitindo. Você vai ter que pegar aí no Facebook. Ah, tá. Tranquilo. Eu não tenho você aqui. Não tem problema. Vamos lá no Facebook. Aqui tá bom, só você usar o sinal. Aí vocês já vão entrar no ar. Tem que Só- ficar atento ao tempo, porque dependendo se passar, não salva a live. Aqui, né? Mudou. Eu fiz uma live esses dias, passou de 1 hora. Passou? Ó, como Passou. pode melhorar? Eu acho que Como mudou. pode? Eu acho que mudou muita coisa. Bem-vinda, Ju, Marcelo. Rádio RNC. Você liga, não desliga. Entrar, só um minuto. Eu quero um suporte desse. Onde eu Eu acho encontro? que aqui fica melhor. É daqui. Olá, pessoal. Rádio RNC. Você liga, não desliga. Rádio RNC. Onde você vai. Boa noite a todos vocês. Boa tarde ainda, finalzinho de tarde aqui. Vem chegando com a gente, que daqui a pouco a gente tem uma entrevista exclusiva com a coach Cláudia Cobel. Ela já está aqui com a gente. Chame o pessoal para nos acompanhar aí no Facebook, na página do Facebook do Robson Quirino Comunicador, ou baixe o aplicativo, baixe aí rapidinho no seu celular o aplicativo Robson Quirino Comunicador e compartilhe aí, você que já está chegando aqui, com seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, e vem ter esse bate-papo. Até os gostoso. inimigos. Compartilhe com os inimigos também, a Claudinha. Com os Vamos amigos. incluí-los. Vamos incluí-los, com certeza. E esse bate-papo hoje é abrir com chave de ouro. Esse programa, o programa Psicologia com Larissa Cruz, eu estou trazendo conhecimento para vocês. Eu pretendo trazer aqui diversas pessoas, mas pessoas
realmente exclusivas. E a Cláudia está abrindo o meu programa com essa chave de ouro. A Cláudia, eu vou passar para que ela possa se apresentar para vocês. Uma profissional magnífica, uma verdadeira conhecedora, não só da constelação sistêmica familiar, mas outras terapias e como isso pode contribuir na sua vida e na vida de todos os seres humanos para que nós alcancemos a nossa melhor versão. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre saúde emocional, saúde mental, vamos falar sobre vida e vamos conhecer a Cláudia com vocês. Cláudia Campbell, fala um pouquinho sobre você, Cláudia. Boa noite, Larissa, boa noite, Robson. Olha, para mim é uma honra, mas eu acho que antes de falar de mim, eu gostaria que vocês mandassem coraçõezinhos para todas as redes, mandassem recado, perguntas, para quem já fez esse movimento de constelar ou não constelar, porque eu acho muito interessante essa interação. Então, isso é uma troca, né? De cá a gente vai expandindo a consciência e daí vocês vão interagir, expandindo a nossa consciência juntos com a sociedade, com a humanidade. Eu sou Cláudia Campbell, eu trabalho com desenvolvimento humano, é ensinar a pessoa a desenvolver, deixar de ser para envolver no humano dela. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo, através da dor. E uma das coisas que mais existe nessa realidade é a dor, Larissa. Nós aprendemos que só tem um caminho, a gente só pode evoluir sofrendo ou tendo dor. E sofrimento, né? Quem não tem sofrimento. Ou nessa era da pandemia e tudo mais. Então, eu trabalho com N ferramentas. Vou falar só um pouquinho do que eu aplico, né, como coach. Trabalho com barras de axis, processo de mimetização biomimética. Trabalho com as constelações familiares sistêmicas. Trabalho com a constelação de estrutura, com a constelação organizacional. Sou formada em terapia comunitária, sou formada em medicina chinesa, sou formada em muitas áreas. Não vou falar aqui porque não define quem sou como pessoa. Sou muito mais do que meus certificados, né? Trabalho com a energia com as entidades. Eu brinco que eu tenho coaches de entidades. Também trabalho. Às vezes o cliente chega com uma questão, não é nem dele, é de uma entidade. Mas muito leve e divertido. Não tenho nenhuma religião nessa realidade. Tudo que eu faço, eu não envolvo a religião individual de cada um. Eu respeito e honro. É muito importante, né, Cláudia? Respeito e honro, por isso que eu atendo todas as religiões. Não tenho nada contra, mas eu acredito num Deus muito além desse Deus, dessa realidade, onde culpa, julga, critica, ameaça, desejo mal. Então eu trabalho com a outra realidade de um Deus muito mais além, que não é desse plano da consciência inconsciente na forma de julgar. Então hoje eu venho falar um pouquinho da constelação. Para você que não conhece a constelação, eu acho que vale muito a pena ouvir essa mensagem que a gente vai passar, porque eu estou acostumada a fazer live no Instagram, eu falo live ao vivo aqui na rádio, né? Para mim é uma honra. E também, Larissa, compartilhar um pouquinho do nosso saber, um pouquinho da nossa individualidade, da nossa história. Isso acho que agrega muito valor para o outro. Sim. A gente só se encontra na nossa força quando a gente encontra no propósito do outro também. Então, para mim é uma honra, viu? Então, vamos lá. O que você gostaria de saber da constelação? Sim, e esse tema, gente, eu particularmente, né, assim, relacionando, eu como psicóloga, né, e na minha área, eu sempre encontro ferramentas, assim, pessoas tão magníficas, né, e a Cláudia é uma dessas pessoas que consegue realmente esse encontro, essa conexão com os outros seres, com as outras existências, né? E tem uma coisa muito interessante, Cláudia, no seu trabalho, que eu acho, esse termo que eu trago, né? Questão desbloqueios, né? Às vezes nós, em
vários momentos da existência, acho que todos os seres humanos, né? Nós não, algumas pessoas falam, né? Essa questão do evoluir. Eu acho que isso tem muito a ver com esse autoencontro, com esse autoconhecimento. E o nosso conhecimento, querendo ou não, ele passou por tá tudo ok com o microfone, tá? Desculpa, deu uma pequena alteração aqui auditiva para mim. Essa questão, né, que eu estava trazendo, e vou trazer de uma forma mais resumida, eu acho que quando nós falamos, né, de autoconhecimento, nós também estamos falando de desbloqueios. E o que é a vida, né, humana, né, acho que em sua melhor versão, né, senão uma vida em que nós atingimos diversos desbloqueios, vencemos limitações, e a constelação ela traz essa visão de uma forma encantadora que eu conheci na prática com a Cláudia, e eu gostaria que ela falasse um pouco, né, de onde vem esse conhecimento tão rico, como isso tem transformado tantas vidas, e por que, Cláudia, que uma pessoa, né, em estado de sofrimento, e essa terapia, enquanto uma terapia holística, pode ser considerada? Não, ela é uma terapia breve. Terapia breve, sim. É porque algumas pessoas, né, colocam assim a questão da sistêmica. Então, essas dúvidas é bom a gente trazer. O quanto isso, né, pode transformar vidas e melhorar a qualidade, a saúde mental dos seres humanos. Gostaria de realmente que a Cláudia falasse dessa ferramenta de uma forma geral para os leigos, né? Para os leigos, assim como eu também sou um pouquinho leiga, apesar de ter tido experiência, eu gostaria de conhecer um pouco mais. E aquela pessoa que está chegando no ônibus agora, né? O que essa pessoa poderia entender sobre o processo da constelação sistêmica familiar? Muitas pessoas falam assim, nossa, constelação sistêmica tem a ver com estrelas? Eu falo, olha, tem a ver com energia e tem a ver com a estrela que está ofuscada internamente em cada indivíduo. Porque nós somos seres de energia, só somos energia, né? E a constelação, ela tem essa conexão, eu falo que é uma teia. Eu estou conectada no meu lugar, mas atrás de mim tem meus pais, atrás dos meus pais tem meus avós, e assim por diante. E aí o convite de reflexão sobre essa teia é mais ou menos pensar assim, quando em tempo e espaço existiu o primeiro casal para que esses ancestrais chegassem à vida até o meu pai e minha mãe e em mim. Então, só que para chegar à vida até em mim, aconteceu muitas tragédias. Então aconteceu muita fome, sede, guerra, sobrevivência, frio, doenças, mortes, lutas, assassinatos, abusos. Então a constelação, ela tem um olhar sistêmico de incluir essa dor para que as próximas gerações não espionem por isso. Então é muito lindo porque a constelação ela pode ser individual ou em grupo. Eu ia trazer até os bonequinhos, mas eu esqueci na correria. Mas fica para uma próxima. E a constelação nós trabalhamos com 3 leis. E o criador dessa técnica, que é o Bert Hellinger, e ele faleceu no dia 19/9/2019, recentemente, ele percebeu nos padrões de repetições sistêmicas familiares. Então ele começou com grupos pequenos. Ele fez um trabalho com os Zulus e percebeu na tribo que a lealdade de pertencer ao clã era muito forte. Na nossa realidade, eu posso trazer assim, bem mais com consciência. Se você for fazer uma análise na sua vida agora, qual é a questão que mais está pegando? É o relacionamento afetivo ou o dinheiro? Se você acredita que ganha dinheiro e não faz dinheiro do dinheiro, ou que não é uma pessoa próspera, abundante, provavelmente você não está no seu lugar. Não está na vida, no seu lugar, honrando o que você recebeu. E muitas vezes fazendo o movimento, que eu chamo de elásticos invisíveis, para honrar o pai e a mãe que não prosperaram.
Às vezes isso vem de todos os ancestrais dessa pessoa. Ali fica latente esse sintoma, Isso. a gente pode pensar. Eu vou dar um exemplo. Eu conselhei um rapaz que ele chegou para mim e disse: eu vou contar experiências, não conto o nome, mas é só para relatar e trazer para consciência, e acaba que a pessoa se vê na história. Um rapaz chegou para mim e disse: Cláudia, eu sou um homem que fico rico, fico pobre. Fico rico, fico pobre. Eu tenho facilidade de fazer riqueza, mas eu tenho facilidade de perder ela rapidinho. E nesse elástico que ele falou, eu fico rico, fico pobre, inconsciente, ele estava honrando um excluído. Então a constelação, a gente tem 3 leis, que aí eu vou, dentro dessas 3 leis eu vou falando a história e o movimento. A primeira lei é: todos têm direito de pertencer. Uma vez que um assassino assassina um membro de uma família, nunca mais ele deixa de existir naquele contexto. Ele existe eternamente. Isso é fato, né? E aí, se esse membro é excluído, julgado, amaldiçoado, as gerações seguintes vão espionar por esse campo oculto, energético, onde tem muita raiva, onde tem muita dor. Porque o sentimento não é palpável, ele é vibracional. Né? Você sente como sintoma. E nem sempre o sintoma que você tem e está tentando tratar com medicamento há muitos anos, esse sintoma é seu. Ele é de um ancestral que talvez não foi incluído. Então a segunda lei é a hierarquia. Para eu estar aqui nesse lugar, tem que vir um homem aqui e uma mulher aqui atrás de mim. Então nesse lugar só pode existir eu e os meus irmãos. Atrás de mim só pode existir meus pais e os irmãos deles. O universo não tem português, é só matemática. Não tem português no universo, é só fórmulas, cálculos e matemática. E aí o que acontece? Nem sempre esse pai e essa mãe é honrado através desse filho na continuação, no movimento e no fluxo. Ele quer editar o filme sistêmico que chegou antes dele. Como? Achando que a mãe é sofredora, achando que a mãe é vítima do pai, achando que o pai é um canalha e vice-versa. São as intrusões. Isso é só uma ponta, né? Eu estou dando só um exemplo. Então a última lei, que são só 3 leis que nós trabalhamos, é o equilíbrio de troca. Eu sempre falo nos workshops de constelações, o que a gente recebe dos nossos pais e a gente tem culpa de carregar. E a gente puxa o freio de mão e faz a vida dar errado em todos os lados. Brigas, sofrimentos, doenças, perdas. É a vida. E a vida chega de graça na graça, mas a gente faz uma... Não posso xingar. Mas pode. É o oposto da graça. Então o oposto da graça é o que a gente foi treinado para ser leais nas dores, nos traumas e nos dramas. E aí esse cliente chegou para mim e ele disse: então, eu construo uma empresa, tenho facilidade, mas em pouco tempo, espaço, eu boto tudo a perder. Gente para me trair, me passar a perna. E aí eu perguntei para ele, aí eu falei para ele assim: escolhe um representante, porque a constelação ela é feita em roda, pode ser em grupo. Bert Hellinger criou a constelação em grupo, com pessoas. No decorrer do tempo, foi lançar os bonequinhos. Eu trabalho com bonequinhos, com Playmobil, com âncoras. Eu trabalho, às vezes eu posso constelar o cliente com o que está aí em cima da mesa. Então eu só posiciono a para onde? uma representação simbólica. Simbólica, mas tem um movimento oculto. É só para acessar a alma, para onde a alma olha. Porque os emaranhados ocultos, a gente não atua com a constelação no racional. A gente atua com a constelação no emocional, no campo do coração. O campo do coração tem mais conhecimento do que a sua razão e a sua mente. Então existe uma força muito maior. Todos os trabalhos que eu faço é usando a força do coração. Então, o que ele percebeu? Que ele tentou de todas as maneiras resolver, buscou outros processos, outros treinamentos e indicaram a constelação. Não, faz uma constelação, não te custa. E aí eu falei: então escolhe um representante para você. Aí ele escolhe o representante, fica de pé. Aí eu falei: e qual é o sentimento quando você ganha e perde tudo? Ele disse: eu fico num ódio, numa raiva, da vontade de matar. Aí eu falei: e isso tem força nessa fala. Tudo que a gente fala tem força num campo invisível. Sim. Eu falei: escolhe um representante para essa raiva. E aí ele escolheu um homem. Eu falei: nesse perde tudo empresarial, você acredita que é masculino ou feminino? Masculino.
Então eu falei, então escolhe um Olha, representante. que Isso é na hora, não dá para planejar a constelação antecipadamente. A gente segue um fluxo. Eu falei, escolhe um representante para representar o dinheiro, a riqueza, né? Porque a perda era a raiva, o estresse, a vingança. E aí ele começou a posicionar. O estresse, a raiva, o ódio era o obstáculo entre a riqueza e ele. E foi interessante que o representante do sintoma, que era a raiva, o ódio, encostava na empresa e na riqueza. E aí eu perguntava assim para o representante, o que você sente quando encosta? Ele fala, isso é meu, é do meu direito. E aí eu falava para o representante que representou a alma do cliente, e assim, a pessoa, ninguém conhecia ninguém. É como se fosse um Wi-Fi, você acessa uma alma coletiva, um conjunto, né? Aí o representante do cliente falava assim, eu nem conheço isso não é meu. Aí eu perguntei, como é no seu corpo quando você olha para essa cena? O ódio, a raiva, a vingança, junto com o movimento da riqueza, dos ganhos, né? Da possibilidade, porque o que ele usou é rico, eu fico rico e fico pobre. Então é muito 880. Sim. Não tem meio termo. Aí ele falou assim, olha, eu gosto. É legal encostar ali, mas isso não é meu. E foi tão interessante. Interessante esse reconhecer ali, né? Isso. Durante a prática terapêutica, há um reconhecimento de que aquilo não era dele. Não era dele, mas o movimento era mais profundo. Aí eu perguntei, que história que você sabe do seu sistema familiar, gente, que te contaram, ou mais ou menos te contaram, que está trazendo como informação aqui. Aí ele disse, lembrei. O meu avô, quando tinha umas terras, ele matou muita gente. olha que Até arrepio. interessante. Ele disse, então meu avô matou muitas pessoas. Então ali a raiva, o ódio, a vingança estava associada a perdas também. De estrutura. Isso é forte. Agora, onde que ele ia descobrir isso se não fosse um campo da constelação? Porque a constelação ela traz esse movimento de liberar o cliente no emaranhado de uma história que ele estava honrando. Aí o que esse avô aconteceu com ele? Ele perdeu toda a herança. E aí ele foi excluído da família, como mal, como ruim, como mau administrador. Os filhos passaram por dificuldades. Então, quando esse neto vem nessa geração, ele nem existia. E aí a frase que veio para ele foi exatamente, fala para ele, sinto muito, mas eu nem existia quando tudo aconteceu. Olha que Em sua homenagem, farei um movimento grandioso e darei continuidade, sem ter que perder, sem ter que matar. Nossa, lindo. Que separação do religião, outro. não perguntar. Não envolve religião. A constelação sistêmica familiar é uma teoria que, através das observações, Bert Hellinger percebeu que existe uma lealdade. Uma lealdade assim, vou contar uma historinha mais ou menos quando uma cliente vem trabalhar questão com relacionamento afetivo. Isso eu já vou para a parte mais do coach. O cara casou com a moça e aí ele, toda vez que ele chegava à noite em casa com um bife grande, entregava para ela. Aí ela picava em quadradinhos, pititim, fritava um, depois fritava o outro. Aí ele observou e disse, meu bem, você cozinha muito bem, mas por que você frita o bife assim? Aí ela disse, foi assim que eu aprendi. E aí ele achou a resposta muito rasa. Aí ele falou, eu vou perguntar para minha sogra, porque ela talvez deve ter uma resposta coerente. Aí chegou na casa da sogra, viu a sogra picando o bife, fritou um pedacinho, depois fritou o outro. Da mesma forma. Da mesma forma. E ele olhou e falou, minha sogra, você cozinha muito bem, minha esposa cozinha muito bem, mas por que você frita o bife assim? Eu tô falando das lealdades. Sim. Aí ela disse, foi assim que eu aprendi. Aí ele não contentou, ele ficou mais curioso ainda. Aí ele falou, deve ter uma resposta mais profunda, que eu não estou percebendo, mas eu vou cavar. E aí foi almoçar na casa da avó da menina. Chegou lá, a avó picava o bife miudinho, fritava um, fritava o outro. E ele olhou e falou, minha avó, minha sogra cozinha muito bem, sua neta cozinha muito bem, mas por que você frita o bife assim? Aí ela disse, sabe o que é, meu filho? Quando eu era criança, lá em casa, as nossas panelas eram desse tamanhozinho.
E aí eu vi a minha mãe fazer, e aí ela colocava um bife, fritava, depois tirava, fritava. Agora a pergunta é, as panelas mudaram de tamanho? Com certeza mudaram. Porque na minha casa padrões. tem panela de todo quanto é tamanho, frigideira. Ali existe uma lealdade oculta, invisível. E isso está relacionado a relacionamento afetivo, a dinheiro, a saúde, a tudo. A tudo na vida. E o interessante, Cláudia, é que você trazendo isso, né, nos faz pensar em padrões e crenças que se repetem, né? Durante, a gente fala de crença também. Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre crenças limitantes. E eu acho que é uma forma de honrar da mesma forma essa panelinha, né, que já não existe. Não cabe mais nas gerações. Sim. E é tão interessante que essa geração que está chegando, os que não estão enquadrando, estão se perturbando, se desorientando e ainda amaldiçoando, falando que essa geração está perdida. Exatamente. É o que eu recebo. E a gente nunca viu, né, uma atualidade, né, uma sociedade tão deprimida, com tantos transtornos de humor, transtornos de ansiedade, pessoas tão deslocadas, às vezes tão longe de si, né? Ela é longe de si, me faz pensar que essa realidade da panelinha que você traz, né, são pessoas que também carregam uma panelinha simbólica em uma realidade diferente. E em todas as áreas, e é tão incrível que esse cliente, o próprio representante que trabalhou para a alma do cliente, que ele não precisou entrar em campo, ele disse, essa dívida não é minha. Essa dívida não é minha, sinto muito pelo seu destino. Sim. Não é lindo, gente? Isso Entrega, fez um Bluetooth, né? Conectou, que aí ele não precisa espionar por esse avô e não precisa honrar o avô fazendo igual, repetindo a panelinha na vida. Porque imagina a dor. Sim. E isso pode acontecer com você em todas as áreas, né? Relacionamento, às vezes a pessoa chega, aí eu não consigo um relacionamento, eu não consigo ficar no relacionamento. Quando eu fico no relacionamento é um transtorno. Aí dentro do movimento você coloca o campo, às vezes o pai teve um grande amor e aquele grande amor não pôde ficar, através de uma dor profunda. Teve um próximo relacionamento onde essa criança nasceu através de uma dor, de um movimento de separação. Então o nosso campo familiar tem muitos segredos, muitas crianças. A constelação trabalha só com fatos, não tem nada a ver com religião. O Bert Hellinger, não tem nada a ver com a crença pessoal. Com a crença pessoal, sentimental, emocional. O que ela faz? Ela vai mostrar o movimento oculto para onde a sua alma está ocupada. E se você não está na abundância, na prosperidade, na felicidade, na saúde, provavelmente você não está no fluxo da vida e nem no seu lugar. Então, começa a fazer um movimento. Então, dentro do sistema, nós não somos feitos de dualidade, pai e mãe, masculino e feminino. Muitas vezes o cliente coloca a questão, eles dividem. Um fica formando parceirinho com a mãe, outro parceirinho com o pai. E ali vai gerando, ou vira pai da mãe, Exatamente. E aí fica nesse movimento oculto. Aí você pergunta, mas será que eu tenho questões para constelar? Você faz uma retrospectiva na sua vida. Em que área da sua vida que você sempre bate no obstáculo, no muro, não sai do lugar, procrastina, sabota? Você sabia que eu estou escrevendo um livro com uma amiga, chama O Poder da Expansão Consciente e Criativa. Já estou finalizando. E dentro desse livro tem muitas questões para trazer essa consciência e empoderamento de quem eu sou, no meu ser. Então esse meu ser, ele é único, individual, está totalmente separado desse pai e dessa mãe, quem eles foram. Um exemplo, se o meu pai e minha mãe teve que desbravar a floresta, eu vim depois disso, eu não preciso desbravar uma floresta, eu posso ir para a mata. Da mata, as gerações já pode ir para uma colônia. A evolução, ela se dá nesse processo. Então, muitas vezes, quando um cliente chega e constela uma questão com o pai ou mãe e se põe maior, quer ser pai do pai, ou pai da mãe, ou vice-versa, eu falo para ele assim, fala para sua mãe, ou quando é questão com o pai, eu sou o pequeno, porque se eu fosse o grande, eu teria nascido no seu lugar e te dado a vida. Então isso é forte.
Eu nem tenho tantos filhos como você tem. Então eu não suportaria carregar o seu destino. Então o meu destino é o destino certo. E Cláudia, enquanto você estava falando, né, parece que o conhecimento, né, que a realidade ela conversa com porque essa ciência, né, essa consciência também, às vezes tem algumas similaridades que eu penso, né, com essa questão que esses padrões de repetição, né, na psicanálise também a gente averigua nessas repetições. Muitas vezes um casal, né, eu vou dar um exemplo mais superficial, assim, não clínico, mas, por exemplo, né, um filho, né, não consegue se manter em uma relação e ele casa 5, 10 vezes e isso acontecia também com o seu pai, isso acontecia com seus avós, então ele vem repetindo um comportamento que passa de uma geração para a próxima geração. E a psicanálise nomeia isso de sintoma, né? Um sintoma da repetição. E eu acredito, né, que essa visão que você traz enquanto consteladora, ela é uma visão que convida também as pessoas a pensarem para além dessa caixinha só do inconsciente, mas pensar também num padrão de consciência coletiva. Exatamente. Ou aquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. E é apaixonante a gente olhar para isso, porque ao olhar para isso também nós adentramos um olhar de alma para a vida. Exatamente, aí a pergunta é, para eu existir aqui não existe futuro. E aonde ficam todas as informações? Vem o DNA, mas também vem as informações ocultas energéticas. Então, se nós temos poder de mimetizar os nossos ancestrais, o que é mimetizar? Trancar no nosso corpo todas as informações que um representante familiar foi excluído, assassinado, roubado, ou traído, enganado e muito mais. Então, muitas vezes você tem sintomas, sensações, repetições que não são suas. Por isso que eu trabalho com um processo de mimetização biomimética, que é um escaneamento e uma limpeza desde a sola do pé. Cláudia, você está dizendo pra gente, olha que interessante, quer dizer então que é possível um ser humano, por exemplo, uma pessoa ciumenta, né? Vamos supor que morre de medo de traição. Essa pessoa não tem esse histórico real, mas ela carrega isso honrando padrões nesse campo energético dela. Isso, eu constelei uma cliente exatamente que no ponto de vista dela, ela só atraía homens que traíam ela. Mas quando ela colocou no campo relacionamento atrás, aí eu falei, qual é o sentimento em relação à traição? Porque a traição tem a emoção, né? Aí ela fala, eu fico com muita tristeza profunda, dá vontade de desistir, dá vontade de morrer. Aí eu fui perguntando, tem alguma pergunta importante a alguma mulher que foi importante e que não foi contada? Ela disse, sim, meu pai teve uma noiva que quase suicidou quando largou ela para casar com a minha mãe. Então, essa noiva perseguia esse homem na dor, na vingança, na tristeza. E aí, o que essa menina faz? Nasce desse casal, mas para dar um lugar para essa primeira parceira, porque na constelação você trabalha com a hierarquia dos relacionamentos. Se você teve o primeiro relacionamento, nem que seja em tempo e espaço, pouco tempo, é o seu primeiro relacionamento. Então você tem que ir colocando em ordem. Eu mesmo constelei uma moça que ela teve 12 relacionamentos, mas ela não conseguia fixar no relacionamento. Por quê? Porque ela formava parceria com o pai. Então, para ela, nenhum homem... Ela estava casada inconscientemente com o pai. Tipo, pai, você é o homem mais perfeito e nenhum te substitui. Inconsciente. Então, quando ela disse, pai, eu não sou a mamãe, a mamãe é a sua mulher, eu vim depois disso. Aí ela começou a tomar consciência, porque aí ela fica disponível na adulta dela para se relacionar com um homem.
Porque quando uma pessoa não está disponível para o relacionamento, onde há muitas traições, envolve tantas questões de contextos diferentes, sabe? Isso eu estou dando só exemplo do que acontece. Então, por isso que Bert Hellinger conseguiu escrever mais de 100 livros nas dinâmicas reais. Os livros do Bert Hellinger são dinâmicas de vivências reais de workshops. Então, é um movimento. Então, para quem é constelador, fica a dica, leiam bastante que isso ajuda. Mas eu sempre sigo essas leis, que é direito de pertencer, hierarquia, equilíbrio de troca e dar e receber. Então, o que essa moça ciumenta, ficava desorientada? Ela estava identificada com essa noiva que queria ser mãe dele, não foi, em pouco tempo conheceu a mãe dela, engravidou e casou e largou. Então, imagina a dor dessa mulher, se sentindo traída e abandonada. E num lugar que não é o lugar dela, né? O lugar de mãe. Aí vem o bife. Se essa moça está nesse contexto, atraindo essa relação, provavelmente lá atrás, no pano de fundo, tem a mesma informação. Concorda? O movimento de repetição, ele é inconsciente coletivo. Sim. A melhor forma, uma dica, a melhor forma para você começar a sair de um lugar emaranhado é começar uma frase que eu sempre uso para mim. Pai e mãe, o destino de vocês só pertence a vocês. O meu, eu começo a refazer do meu jeito. Em homenagem a vocês, eu incluo tudo o que vocês não tiveram oportunidade de incluir. Se é um bom relacionamento, se é uma comunicação saudável, se é um movimento de amor, respeito e carinho, se é o movimento de se divertir como casal, eu vou incluindo, porque da mesma forma que nós temos poder de incluir o que não serve, que nos traz dor e sofrimento, nós temos liberdade para destruir, descriar e começar a ancorar um novo pensamento, sentimento. É fácil? Não. Leva tempo. E leva tempo mesmo. Tem que ter paciência. Não consigo sozinho? Procura ajuda. Da onde você estiver, de qual cidade você estiver, procure um constelador da sua confiança. E hoje eu trabalho com as barras de Axis, porque quando o cliente traz o script, o cenário, as emoções e o sentimento, fica lá na caixa preta, aonde ele aprendeu tudo, porque para ele repetir um padrão, ele tem que arquivar. Você concorda, Larissa? Sim. Então esse disco, ele é destruído e descriado nas barras, porque vai liberar o sentimento e a lealdade. É o divórcio energético. Sim, e é interessante isso, o divórcio energético, isso é muito... É forte, viu, gente? São questões, né, quando você traz, né, algumas pessoas, né, elas seguram algumas coisas durante, vamos supor que um cliente te procurou aos 50 anos de idade, né, e ele acha que em 50 minutos ele vai desfazer e descriar 50 anos de criações e de conflitos, né? Então tem uma questão, né, que eu acho que o autoconhecimento, ele deve ser uma prática diária, uma busca diária na vida das pessoas, assim como o próprio existir em si, ele é uma composição, e há a possibilidade de recomposições do eu durante a vida. Eu sempre assim, falo para mim, em tempo e espaço nós somos formados de fragmentações. O que são fragmentações? Experiências no campo tanto emocional, psíquico, intelectual, racional, sentimental, físico, energético. Então você pode ser a sua melhor versão se atualizando todos os dias, não precisando ser a mesma pessoa todos os dias. Como? Você pode dizer, o lado que eu mais julgo e critico em mim, será onde está a minha força? Então, aquilo que eu julgo em mim, será que não é a minha competência? Então, são as perguntas que vai fazer você internamente transformar para uma realidade mais leve e prazerosa. Não são as respostas. Te ensinar um caminho de buscar resposta nos porquês. Hoje eu convido você a ir por um caminho dos paraquês. Para que continuar sendo quem sou, da forma que eu estou vivendo? Quem é responsável por isso? Só você pode mudar a sua versão e escrever seu novo livro. Porque o seu livro individual, ele é muito sensível à sua essência. Eu não trabalho com conselhos, eu só faço perguntas. Dentro da constelação, eu faço um movimento de facilitação também com perguntas. Como é esse lugar? É melhor, pior ou igual? É diferente?
Tem algum movimento? Você gostaria de falar algo que vem do coração? Você gostaria de fazer um gesto? E aí o campo vai se mostrando de uma forma em sincronicidade natural. E você também dá a voz ao sujeito que vivencia, né? E que produz esse conhecimento interno. Então a resposta vem do eu, né? De cada ser, de cada um. Então essa questão, né? De fazer perguntas, né? De levantar questões, né? E essa possibilidade de dar voz para que aquele sujeito ele responda a sua questão, ele observe a sua questão. Então isso é magnífico. As pessoas, de alguma forma, elas começam a ouvir a própria voz ou a olhar para dentro de si quando elas não suportam mais o sofrimento. Isso é interessante, que às vezes a gente resiste a uma mudança, a uma transformação. E aí nós aprendemos que a gente tem que ser forte, né? Forte para quem? Porque a gente não tem que provar para ninguém o quanto a gente é forte ou fraco. Então a gente entra nesse contexto de julgamento. Então eu trabalho com N ferramentas de pergunta, o que eu posso ser, fazer, criar hoje que mudará a minha vida? Para quem tem interesse em conhecer mais a constelação, sobre as dinâmicas de experiências, eu tenho um canal no YouTube que chama Cláudia Cobel Conexão e Cura. Lá eu tenho um vídeo, Larissa, onde eu explico vários temas com os bonequinhos de clientes mostrando a realidade. E acaba que você é constelado junto. Sim. Né? Outra constelação que assim, me marcou, que eu achei tão interessante, uma vez um médico me procurou para constelar a depressão. E aí quando ele chegou, eu disse, no seu coração, a depressão ela tem um movimento mais masculino ou feminino? Ele disse, masculino. Se você pensar no contexto do pé da letra, depressão é feminino, né? Mas sim, ele disse, não, masculino, ok. Aí eu falei, escolhe um representante para sua alma e um representante para essa depressão. Aí ele reposicionou um de frente para o outro, como se fosse um duelo. Aí o representante dele ajoelhou, ficou do tamanho de uma criança. Aí eu disse para ele, aconteceu algo importante na sua vida que te marcou, que te trouxe alguma dor? Ele disse, sim. Quando eu tinha 3 anos, meu pai infartou. E aí ele infartou na mesa e eu presenciei tudo. Eu falei, nossa, que interessante. Você é médico de quê? Aí ele disse, sou cardiologista. Aí o representante que estava em pé, que provavelmente era o pai, que eu nem entro muito em questão, disse, eu não estou nos seus pacientes, eu estou no seu coração, estou na sua vida. Nossa, muito lindo. Isso emociona bastante. Aí eu falei, você pode repetir para ele? Ele disse, sim. Falou para o representante ajoelhado, eu não estou nos seus pacientes, não precisa me procurar lá. Eu estou no seu coração e você é minha continuação na vida. Honre isso. E aí foi tão interessante que se ele coloca ele de frente para o pai, a família fica no futuro. E a família, os filhos ficam órfãos desse pai de alma. Porque esse pai está no emaranhado da criança ferida. Sim. Né? Então, nessa fragmentação e nessa informação. Aí o representante levantou e disse, ô pai, entendi. É como se inconsciente, pai, viver sem você é impossível. Sim, sim. Isso é uma leitura que eu fiz pelo movimento. Aí eu escolhi a esposa e os 2 filhos e coloquei atrás dele. Aí ele virou e o representante da alma dele disse, pai, você já é até avô. Eu passei a vida para frente. Então é muito lindo, é muito forte. Emocionante. E é muito emocionante, né? Eu amo o trabalho que faço. Se depender, eu quero eternamente. Eu falo que eu vou aposentar o dia que eu deixar essa realidade, porque eu tenho muitos projetos, muita assim, construção para trazer consciência mesmo. E é uma coisa que pode ser leve. Então eu sempre falo, vai fazer um trabalho de consciência, pode receber uma chinelada energética. Deve receber essas chineladas, né, Cláudia? Eu sempre falo, você veio aqui, não foi para ouvir o que você quer, você veio aqui, você me paga para receber consciência do que aquilo que você não está vendo, juntos você pode perceber. Porque se for para te alisar,
ser boazinha, não sou, sai desse lugar. E as pessoas vivem muito numa redoma, né, onde o inferno são os outros, o problema são os outros na vida, né, e nós não, muitas vezes demora e exige uma certa morte em vida de várias formas, para que a gente realmente encontre um sentido outro dentro de nós, para que a vida, o resultado da nossa vida não é o resultado do inferno ser os outros, mas nós mesmos, ou nossos padrões estarem de alguma forma demitindo talvez nós do nosso próprio cargo, da nossa vida, mas é uma escolha pessoal, é uma escolha de quem vivencia, não é uma escolha consciente, e é por isso que esse trabalho de trazer luz, consciência, ele é tão importante na vida das pessoas. Eu falo que assim, desde criança nós fomos treinados nessa continuação ancestral de sofrimento e dor, de sempre procurar o culpado e terceirizar nossas escolhas. Então tudo aquilo que eu estou vivendo, experimentando e não está dando certo, é culpa de alguém. Mas sabe por que é culpa de alguém? Porque primeiro que você tem que pensar que você não está ocupando o seu lugar. Porque quando você empodera do seu assento, ninguém senta, né? Sim. Quando você empodera das suas virtudes, talentos, habilidades, capacidades e consciência, ninguém te desempodera. Então, mas aí vem a questão, existe esse filme, esse elástico, essas agendas ocultas ancestrais. Aquilo que você vivencia e está experimentando está relacionado a esses ancestrais, você está honrando. Muitas vezes, dentro do movimento da constelação, a comida é relacionada à mãe. Emagrecer, engordar, tá? A mãe. E os vícios, cocaína, maconha, cigarro, relacionado à força do pai. Então a gente trabalha com essa dualidade. Então o nosso primeiro alimento afetivo foi um vínculo com a nossa mãe. E a mãe representa o sucesso. A mãe representa a forma, a estrutura, o nutrir, o gerar, o soltar. Só que a nossa mãe, ela tem que soltar para o movimento do pai. Mas se ao longo da vida ela tem questões com esse pai como marido e homem dela, porque a mãe dela teve com o pai dela como homem e mulher, essa mãe não solta, ela acha que aquele pai é o pai errado para aquela criança. E o que ela faz? Ela gera um movimento interrompido. E aí o filho não vai para a vida. Olha isso, quanto isso acontece. Aí o filho não sai de casa, o filho casa, volta, os filhos, no geral, tanto pode ser a menina, não consegue se sustentar. Por quê? Porque existe esse movimento. Não se independe. Simbolicamente eu vou falar do Rei Leão. Quando ele vai apresentar, não é a leoa que apresenta o Rei Leão, o leãozinho Simba, é o leão. Então o homem, ele é a projeção, a coragem, a força, a expansão, o movimento. E a mulher é o recebimento, é o acolhimento, é a criatividade. Então muitos conflitos organizacionais, empresariais, está muito associado ao lado materno. É o lado mãe, porque quando o pai entra para organizar, criar, transformar e mudar tudo e soltar, aí entram os conflitos emocionais, com o jogo emocional feminino. Incrível, isso, né? Isso a gente vê acontecer, né, de uma forma tão constante, né? Parece que, eu acho que todas as pessoas de alguma forma que estão acompanhando e ouvindo você, Cláudia, já associou alguma experiência, alguma vivência, seja delas ou de alguém que elas conhecem, ou de alguém que elas já ouviram falar. E é muito interessante, às vezes o tempo passa tão rápido durante um bate-papo desse. A gente tem que salvar a live. E a gente está aqui, né? Daqui 10 minutinhos a gente vai ter que encerrar. Eu sei que vocês, tem muita gente que está aí do outro lado, como eu estou aqui querendo continuar ouvindo a Cláudia falar, porque eu até percebo a Cláudia se emocionando muito quando conta essas histórias, e eu me emociono daqui também, porque a vida, quando a gente pode olhar para a vida e para a realidade ou para o universo, a gente se conecta com uma luz, né, que não está tão resumida aos nossos conceitos, preconceitos, noções, julgamentos, e que isso
está muito além, o sentido que a vida ganha quando a gente ganha consciência, modifica completamente a existência. Ensinaram, Larissa, isso é inconsciente, tá? Os nossos pais só deram o que eles sabiam. Ninguém dá o que não tem e ninguém recebe o que não merece. Então, foram ensinados a gente ter medo da vida. Então, fizeram com que a gente tivesse medo da vida e sempre lutasse contra a morte. Então, você não cria possibilidades olhando para a morte. O que é olhar para a morte? Esse cliente, quando ele colocou ele de frente para o pai, ele estava na morte. Não morte de morrer, mas morte de matar a vida de todos os dias de projetos, de brincar, se divertir, se sentir feliz. Então a gente pode dar vários nomes: sabotagem, procrastinação, boicote. Por quê? Porque a pessoa ela está fazendo um movimento. Imagina que a vida é um fluxo, um rio. E aí você está de costa para esse rio, nadando contra a correnteza e com a corda no pescoço. Esse é um movimento de morte inconsciente. Morre de trabalhar e não prospera. Vive num relacionamento e não se sente pleno e feliz inteiro. Só os inteiros conseguem se relacionar com outros inteiros. Quem ainda está na criança ferida, ouçam isso. Quem ainda está na criança ferida não consegue estar disponível para um relacionamento de casal. E também envolve a carreira. Muitos filhos seguem a profissão para honrar esses pais. Às vezes chega para constelar: eu quero direito, medicina, odonto. Aí você coloca no campo, nenhum pertence, porque ele está honrando o que o sistema quer que faça a profissão. E aí você vai ver, a pessoa quer gastronomia, astrologia, nada a ver, publicidade, música. E aí você vai ver que essa pessoa, que dia que ela vai ser realizada no propósito dela? Nunca. Porque aquilo que ela sabe fazer brincando, ela nega, e aí ela vai honrar para agradar o sistema. E aí tá uma questão de um desenvolvimento pessoal, né? É sair, busca sair, porque nenhuma zona de conforto é confortável, de fato, né, Cláudia? Não. E as pessoas, elas, muitas vezes, essa questão da elucidação, ela fica muito perdida. E é por isso que eu acho que conhecimento e autoconhecimento nunca é demais. É por isso que eu admiro tanto também o trabalho da Cláudia, né? Porque ela traz esse viés que eu compreendo também um pouco sobre disso, né? No viés psicanalítico, né? Mas que esse olhar sobre isso abrangente faz com que nós possamos também fazer conexões reais com outras formas, pensamentos, como a questão do inconsciente coletivo. Hoje eu trabalho com a constelação familiar. Dentro da própria constelação familiar eu já aplico a de estrutura, a constelação organizacional, porque às vezes o cliente vem constelar uma questão organizacional, mas ele está vinculado a um ancestral que não teve sucesso. Então, 99 dentro dos casos que até hoje eu constelei, nesses anos todos, ninguém foi constelar uma constelação pessoal, foi trabalhar para o sistema, para incluir o ancestral. E eu também já ocupei esse lugar, mas eu fui tomando consciência e falei: poxa, eu sou merecedora de fazer um movimento diferente do que eles fizeram. Então, automaticamente, eu me empoderei por mim e fiz o meu próprio movimento. Se está certo ou se está errado, não importa. O que importa é que todos os dias eu escolho fazer um movimento sempre maior. E a questão, né, que a gente é arraigado muito, né, nessa, eu diria, uma quebrantação da consciência, a gente pensar certo, errado, bonito, feio, essa polarização da nossa consciência, na verdade, é um afastamento do que de fato é real, né, e o que de fato vai permanecer quando nós não estivermos mais aqui, e quando a vida se esvair de nós, a vida continuará de certa maneira através de outros, e essa realidade ela não é egóica, né? Eu acho que chamar a nossa consciência para isso que não é egóico é expandir a consciência, é sair da zona de conforto do ego humano, de quebrantar a realidade, o que é inteiro, o que é fluido, para questões totalmente sintomáticas, pessoais. E é interessante você falar, expandir a consciência. O que é consciência? Incluir tudo. Se você inclui tudo, você fica livre para expandir mais.
Se você começa a fragmentar e excluir no certo e errado, você começa a se perder. Aí pode entrar o estado de ansiedade ou depressão. A ansiedade é mais usado da força masculina, é a ausência do pai. A depressão é o movimento interrompido com a mãe, que é a força, o sucesso de dar continuidade na expansão. Então, nós trabalhamos com essa dualidade. As barras de Axis é bom para destruir, descriar essas polaridades, a dualidade, certo e errado, confusão em cima do muro, Sim. embaixo do muro. Então,